Carlinhos era um garoto que morava com os pais. Uma família bem simples, bem humilde, de uma condição financeira não muito elevada. E certo dia a mãe de Carlinhos faleceu de câncer. E nessa época Carlinhos tinha uns 12 anos e ele ficou muito abalado. Mas não só ele. O pai de Carlinhos também ficou muito abalado com a morte da esposa. E aí, com isso, ele acabou entrando um pouco no mundo das drogas e na bebida. Começou a beber toda semana, quase todo dia, usava algumas drogas. E aí, um tempo depois, o Carlinhos começou a perceber que o pai dele estava fazendo, né, usando uma coisa ali diferente, mexendo com uma coisa estranha, e aí ele perguntou o que era. E o pai dele não quis contar pra ele, disse que aquilo não era coisa pra criança, não era pra idade dele. Pediu pra que ele fosse pra dentro do quarto, que fosse estudar ou dormir, fazer qualquer outra coisa. E como o Carlinhos, ele tava muito abalado depois da morte da mãe, ele mudou muito o comportamento dele. Ele estava mais agressivo, ele estava um menino mais rebelde, tudo isso devido ao que ocorreu com a sua mãe. E aí ele ficou muito chateado com o pai dele, porque o pai dele não quis compartilhar o que ele estava fazendo com o Carlinhos. E aí, numa tentativa de chantagem, de rebeldia, Carlinhos decidiu que ele não iria mais para a escola. Aí no dia seguinte, o pai do Carlinhos saiu para trabalhar. E quando ele voltou, o Carlinhos estava em casa. Ele perguntou: você não foi pra aula? E Carlinhos deu uma desculpa, disse que não estava se sentindo bem. Só que isso se repetiu durante a semana toda. E aí, quando chegou o final da semana, o pai de Carlinhos deu uma bronca nele, né? Percebeu que tinha alguma coisa de errado ali, que não estava certo isso, não é possível que ele estava passando mal a semana toda. E aí deu uma bronca nele e o menino confessou que ele não estava indo para aula numa atitude de protesto ao que o pai dele tinha feito, de negar para ele o que estava usando, o que estava fazendo, porque ele também queria. E aí, numa tentativa desesperada do pai de fazer com que o menino voltasse a ir para a escola, ele disse: tudo bem, então vamos fazer um trato. Se você for para a escola todos os dias, de segunda a sexta, quando for sexta-feira, tardezinha, assim que eu chegar do trabalho, nós podemos juntos sentar aqui na sala e eu posso te explicar do que está acontecendo, posso dar para você experimentar e tudo mais. E aí, Carlinhos ficou super animado e foi pra aula direitinho, todos os dias. Quando chegou na sexta-feira, ele cobrou do pai e o pai fez como prometido. Carlinhos achou um pouco estranho a sensação, pela primeira vez que ele usou, né? Foi um pouco estranho a sensação, mas ele gostou e ele queria fazer de novo. E aí ele combinou com o pai que ele apenas faria isso em casa, com ele, juntos, na sexta-feira à tardezinha. E assim foi passando durante várias semanas. Durante várias semanas, toda sexta-feira à tarde, eles usavam juntos droga dentro de casa. E os anos foram se passando, o pai foi se afundando cada vez mais na bebida e nas drogas. Cada vez mais, cada vez mais. E aí, isso acabou fazendo com que ele fosse demitido do emprego dele. Ele não aguentou a pressão, ele se sentiu muito pressionado por não ter o trabalho, não ter o dinheiro, que já era pouco, agora era nenhum, para poder sustentar o filho, sustentar a casa. E aí, numa tentativa de escapar dos problemas, ele acabou cometendo suicídio. Novamente, Carlinhos ficou muito abalado com a situação, porque a mãe havia morrido recentemente, relativamente recentemente,
E agora o pai tinha se suicidado e ele tinha ficado sozinho. Uma tia-avó, ela era tia da sua mãe, ouviu falar, soube da história e foi socorrer Carlinhos, né? Foi prestar apoio e ofereceu para que ele ficasse um tempo na casa dela. E assim ele fez. Foi para casa dela, passou os primeiros dias de luto, super triste, não queria nem sair da cama, não queria comer. E aí, uma sexta-feira, a tia dele saiu para trabalhar e Carlinhos teve a ideia de que lembrou do que ele fazia com o pai todas as sextas-feiras, no momento deles juntos ali, e pensou que ele poderia, se ele conseguisse achar uma droga e ele consumisse a droga, ele iria reproduzir aquele momento que ele tinha com o pai, ele ia se sentir mais próximo, e isso ia diminuir também um pouco da saudade e da falta que o pai fazia. Então Carlinhos, nessa época, já tinha 15 anos e como a cidade era pequena, ele não demorou muito até que ele conseguisse encontrar a droga. Então, assim que ele chegou em casa, ele entrou no quarto, fechou a porta e disse: agora é meu momento, vou aqui relaxar e ver se eu consigo me encontrar com meu pai. Ele usou a mesma dose que ele estava acostumado a usar sempre, só que dessa vez alguma coisa deu errado, porque Carlinhos começou a sentir muita falta de ar, sentiu um aperto no peito, começou a suar muito e não tinha ninguém em casa para prestar socorro. Algumas horas depois, a tia de Carlinhos chega em casa e quando ela abre a porta do quarto dele, ele tá caído no chão. E não há como mais prestar socorro.